de Cristo, quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Estamos aqui em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meu nome é Lucas Thiago Santos de Jesus. Meu nome é Dalila dos Santos Mota de Jesus. Somos do grupo de oração Mensageiros de Emanuel, aqui da Arquidiocese de São Salvador da Bahia. E nesse tempo, estamos à frente do Ministério para as Famílias em nossa arquidiocese. E para isso, juntos aqui, nós vamos refletir algo muito importante para nós, que às vezes temos dificuldade de lidar, que é quando o luto chega na família. E nós sabemos que muitas famílias estão vivendo um luto, principalmente nesse tempo de pandemia. Então, à luz da palavra de Deus, à luz dos documentos da igreja, que nós vamos trazer aqui pequenas reflexões para entendermos sobre isso, como lidarmos com o luto quando ele chega na família. E o que é o luto? O luto justamente é quando você perde um ente querido, aquele processo pós a perda, de perder uma pessoa, onde ela não está mais em nosso meio. E a palavra luto, ela inclusive é bem expandida, não só nessa perspectiva, mas a qualquer outra perda também, quando você perde um trabalho, quando há frustrações, há um processo de luto. Mas aqui nós vamos verdadeiramente estar falando do luto quando se perde alguém. O luto, ele tem as suas fases, as fases da negação, de você não querer aceitar aquela situação, você não querer aceitar que perdeu a pessoa. Muitas das vezes também a fase da raiva, a fase da negociação, a fase da depressão e aceitação. Não significa que todas as pessoas que passam por um luto passam por todas essas fases ou há uma ordem, porque isso aí está num livro sobre a morte e o morrer de uma psicóloga chamada Elizabeth Kubler. Meus queridos, negação muitas das vezes acontece, a raiva, inclusive de questionar a Deus, de não entender por que aquela perda, e acaba às vezes até refletindo na relação com aqueles que ainda estão contigo. Chega talvez também momentos da negociação, de você tentar negociar, não, agora você mesmo, de que você vai superar aquela situação. Muitos entram na fase da depressão, de entrar numa profunda tristeza, e muitos chegam também na fase da aceitação. E nós estamos aqui falando de algo que nós estamos vivendo nesse tempo. Nós perdemos no mês de junho uma pessoa muito importante da nossa família, que é minha avó. Minha avó Naí, aqui está uma foto nossa com ela. Nós perdemos ela, nossa avózinha. Ela morreu num domingo. E na segunda-feira ela iria completar 84 anos. Então nós estamos falando de algo que nós estamos vivendo nesse momento, que é justamente o luto. Meus queridos, mas assim, nesse tempo nós precisamos sufocar a tristeza e as lágrimas, que é algo prejudicial chorar. Quando nós vamos lá na palavra, em João capítulo 11, versículo 32 a 35, de uma passagem tão conhecida por nós, que é a ressurreição de Lázaro, diz o seguinte: quando, porém, Maria chegou onde Jesus estava e o viu, lançou-se aos seus pés e disse: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Ao vê-la chorar assim, como também todos os judeus que a acompanhavam, Jesus ficou intensamente comovido em espírito e, sob o impulso de profunda emoção, perguntou: onde o pusestes? Responderam-lhe: Senhor, vinde ver. Jesus pôs-se a chorar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vemos aqui que lá Jesus chorou pela morte de Lázaro. A palavra diz que ele se comoveu e chorou. Então não há problema nenhum de você ter as lágrimas nesse tempo, como nós estamos tendo. Vira e mexe, nós nos deparamos, a família,
com esse contexto de chorar, de lembrar e às vezes inclusive ficar triste, nós nos comovemos, nós choramos. Jesus, Deus que se fez homem, mostrou o quanto a lágrima tem um sentido para nós, o choro. Mas o que não se pode é que isso prolongue nas nossas vidas. Nós precisamos verdadeiramente pedir a sabedoria de Deus e pedir que Deus nos conduza como nós estamos vivendo nesse tempo, para poder fazer com que essa tristeza ela não ganhe um espaço profundo dentro de nós. Por isso, eu vou trazer aqui para vocês alguns conselhos para a vivência do luto numa visão cristã. Primeiro, recorrer aos sacramentos da igreja. Nós, no caso, vivemos isso porque quando os médicos trouxeram que ela estava numa fase terminal, ela dormiu uma segunda, quando chegou na terça-feira ela não acordou, ela ficou de terça a domingo no hospital, coração batendo e tudo, mas já declarado ali. Nós sabíamos que só por uma obra de milagre, mas ela estava vivendo uma fase terminal. E nós estávamos nos despedindo dela. E nós recorremos aos sacramentos da igreja, a unção dos enfermos. Claro, no nosso caso não foi possível ali ela receber a comunhão, mas às vezes acontece de alguma pessoa, porque assim, o luto nosso já pode até se dizer que já foi iniciando ali, foi um pré-luto, né? Podemos até dizer assim, antes mesmo do fato da morte, porque já iria acontecer. Então assim, claro, mas a gente sempre confiando, porque enquanto há vida ali, enquanto a pessoas têm uma respiração, há vida. Contudo, a gente já sabia dessa possibilidade, então nós já fomos recorrendo aos sacramentos da igreja. Isso é muito importante nesse processo de despedida, porque quando a morte chegar, mais do que uma despedida, será ela um encontro com Cristo. Então nós precisamos recorrer aos sacramentos da igreja quando nós vivemos esse processo de ter conhecimento de que aquela pessoa não vai continuar no nosso meio. Compreender que a morte nos liberta e nos faz entrar na vida eterna. Nós precisamos, o magistério da igreja, os documentos da igreja, vem trazer essa clareza de que a morte, ela entrou no mundo por causa do pecado do homem. E nós sabemos que Deus enviou o seu único Filho para nos salvar, e a morte ali, até então, podendo ser declarada como um ponto final de todas as coisas, o Senhor vem para vencer a morte. O magistério, a palavra de Deus, vem nos trazer isso, de que a morte ela foi vencida por Jesus. Então, nós temos que ter essa clareza de que não é o fim. O Senhor veio para mudar essa realidade, como está lá em João capítulo 11, que diz: quem crê em mim, mesmo que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Então a gente precisa compreender que a morte nos liberta e nos faz entrar na vida eterna, porque o Senhor mudou o rumo dessa história. O Catecismo da Igreja, lá no parágrafo 1005, vai dizer: para ressuscitar com Cristo é preciso morrer com Cristo. É preciso deixar a mansão deste corpo para ir morar junto do Senhor. Então, um dos conselhos também é esse, a gente ter esse entendimento, que isso nos faz seguir adiante e é o que tem feito a nossa família seguir adiante. Conservar com amor e alegria a lembrança daqueles que partiram. Isso é muito importante. Nesse tempo, na nossa família, a minha mãe, as minhas tias, sempre estamos lembrando de tudo o que minha avó falou, de tudo o que minha avó nos orientou, nos disse, até das birras, dos momentos, tudo está na nossa lembrança. E isso é tão importante, isso nos faz de alguma maneira saber lidar com esse distanciamento, essa saudade, né? Então, não há problema nenhum de você buscar com amor e alegria se voltar a essas lembranças. Então é isso que nós temos vivido, lembrado, pensado, quando nós estamos reunidos em família, lembrando de tudo aquilo que ela deixou de legado de amor. Isso é importante no processo do luto. Evitar brigas por causa de dinheiro ou herança. E isso nós estamos vendo aqui na nossa família. A minha mãe com seus irmãos, não tem acontecido isso. Tem aí a casa que ela ficou, até então ninguém está habitando na sua casa. E os irmãos estão unidos,
estão unidos pelo amor, por o Senhor conduzindo todas as coisas para poder lidar com isso. E ninguém quer ficar com mais, com menos. Então, isso aí é extremamente desgastante para uma família que já está vivendo luto, ter que ainda entrar em brigas e confusão por causa dessas coisas. Porque a gente tem que entender, irmãos, que a gente tem que buscar as coisas do alto. Buscar as coisas do alto. Tudo aqui é passageiro. Então, se nós ficarmos perdendo tempo nisso, sendo que é algo que nós não vamos levar para essa vida eterna, então é uma coisa também que a gente traz como conselho. Não cair em práticas espíritas ou supersticiosas para mitigar a dor. Achar que nós podemos conversar com os mortos. Irmãos, a própria palavra em Hebreus 9, 27 diz que os homens morrem uma só vez. Então que tenha assim, muito cuidado de buscar esses caminhos, mas viver sim, na certeza da vida eterna, que nós ressuscitamos com o Senhor, mas de forma alguma acreditar, por exemplo, na encarnação, que o Catecismo da Igreja Católica vem trazendo bem claro que não existe a encarnação. A morte é o fim da peregrinação terrena do homem, do tempo de graça e misericórdia que Deus lhe oferece para realizar a sua vida terrena segundo o plano divino e para decidir o seu destino último. Então nós precisamos ter essa clareza. Rezar pelo descanso eterno daqueles que partiram. Lá no documento do Amores Letícia, tem um capítulo que fala que quando a morte crava o seu aguilhão, ele vai dizer o seguinte: uma maneira de comunicarmos com os seres queridos que morreram é rezar por eles. Diz a Bíblia que orar pelos mortos é santo e piedoso. Rezar por eles pode não só ajudá-los, mas também tornar mais eficaz a sua intercessão em nosso favor. E isso é vivencial na nossa história nesse tempo. Rezar por eles, rezar pela minha avó, é ter uma certeza de que nós ganhamos um intercessor. Então, a nossa forma de nos comunicarmos com aqueles que já foram é essa: rezar por eles e eles se tornar grandes intercessores em nossa vida. Nós precisamos também enfrentar o luto com fé e amor. O Papa Francisco, em uma das suas catequeses, deixou algo muito bom para nós, dizendo que na fé podemos nos consolar um com o outro, sabendo que o Senhor venceu a morte de uma vez por todas. Então, olha, não podemos perder a fé nesse tempo de luto, porque é ela que vai nos fazer seguir adiante. Não podemos perder o amor entre a família, porque é esse amor que vai nos manter de pé, nos manter firmes, como tem nos mantido nesse tempo. Sentimos, a saudade é muito grande da nossa velhinha, é muito grande sim, mas com essa clareza aqui, com essas coisas que nós temos buscado vivenciar, é o que tem nos feito seguir adiante e saber lidar com o luto na nossa família. E lá, para podermos concluir, lá em João capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte, meus irmãos: com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, isso aqui tem um sentido para nós. A morte de Jesus na cruz, ele venceu a morte. Então, o Senhor deu com efeito, de tal modo Deus amou o mundo. Isso aqui é amor de Deus para conosco, que deu seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, enquanto nós estivermos aqui, nós temos que crer para não perecer diante desse tempo de luto e ter uma certeza da vida eterna. Então, é assim que nós vamos finalizar cantando: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há temor, mas eu bem sei que o meu futuro
nossa família está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém. E onde tem família, Tem alegria.